cresci ouvindo que generosidade era virtude de gente boa, de quem tinha ao ponto de transbordar. E talvez até seja, ou não. Será que essa é a versão mais conveniente da história para sermos cada vez mais individualistas? A generosidade, para mim, tem cara de escolha, de abrir mão de algo que custou, de entender, vivendo, que é melhor dar do que receber, de estar presente, de fazer algo além da nossa obrigação, de acreditar também nas pessoas. E eu, desconfiado bastante, consigo admirar pessoas que apostam em alguém sem ter qualquer razão para isso. Como é bom ter pessoas que fazem isso por nós. Como é bom fazermos isso pelas pessoas. Hoje, a gente senta do mesmo lado de uma empresa chamada Casalha e às vezes a gente se olha e ri como parece impossível que nossa história tenha chegado até aqui. E chegou, porque no meio de todo o caminho, sempre teve alguém disposta a dar primeiro. E é neste episódio que a gente conta essa história. Hello, gente! Bem-vindos a mais um Devaneios. E hoje eu trouxe aqui a Brendinha, minha amiga de adolescência, pra gente falar sobre generosidade. Porque a Brendinha, pra mim, é uma das pessoas mais generosas que eu conheço, para o lado bom e também para o lado ruim. E eu queria muito que a gente aprofundasse, por isso, devaneios neste assunto. Eu queria trazer uma provocação, né? Pra quem você dá algo antes de qualquer garantia. Então, antes eu queria que você se apresentasse, Brendinha, falasse um pouquinho mais sobre você, pra gente dar a entrada nessa conversa, que não dei nenhum spoiler. Geralmente, isso é uma boa curiosidade. As pessoas me pedem as perguntas, eu só falo o tema, porque devaneio não tem, é no improviso, é assim que fica boa a conversa. Então se apresente aí, amiga. Sou Brendinha, não só para os íntimos, né? Mas eu acredito que todo mundo assim que me conhece de alguma forma acaba trazendo esse diminutivo do meu nome, não só pelo meu tamanho, né? Mas talvez pela minha fofurice. Enfim, eu sou Brenda, sou amiga da Bru, sou irmã da Olivia, filha do Danilo e da Maura, mãe de pets e de 5 afilhados. Pra mim, assim, em relação à generosidade, né? Pra quem a gente dá sem pensar, né? Foi essa pergunta. Eu nunca penso, na verdade, assim, eu vou ser generosa porque é determinada pessoa. Eu acredito que a generosidade, ela tá muito em mim. Eu cresci num ambiente de muita generosidade, né? Onde meus pais, eles sempre foram muito generosos. Então, cresci nesse espaço mesmo de que era bom ser generoso, é gostoso ser generoso, é prazeroso ser generoso. Então, é mais ou menos aquela coisa assim, eu dou a face. Uhum. Sabe, eu dou a face, o que vai vir depois, enfim, é com a outra pessoa. Então, eu geralmente eu não olho a quem eu vou ser generosa. Eu primeiro queria fazer um comentário que eu achei muito bonito, o fato de que eu perguntei se é presente e ela não falou o que ela faz, mas quem ela é. E eu achei isso muito bonito. Porque normalmente, né, o mais comum é a gente falar, eu sou isso, sou publicitária, sou isso, sou aquilo, mas você, generosa como atribuiu quem você é às pessoas que te cercam. Que profundo. Esse devaneio dentro do devaneio. Eu penso muito nisso também, porque né, acho que todas as vivências me levaram a pensar assim, quem eu sou se me tirar essa muleta, sabe? Então, eu acho que é Clarice Lispector que fala, né, que se tirar um defeito, né, o que vai sustentar o edifício inteiro? Eu acho que é isso, mais ou menos isso que eu me lembro. Pra mim, o que eu sou é o que as pessoas fizeram em mim, o que eu pude vivenciar através dessas relações. E aí, realmente, né, questão profissional e todos os títulos e tudo mais entra depois. Maravilhoso! Isso é único e fica já o aprendizado. Então, eu queria fazer uma abertura desse episódio. Eu queria provocar vocês perguntando se vocês já repararam, quando a gente fala de generosidade, como se ela fosse uma característica de caráter.
como se fosse algo que as pessoas ou elas têm ou elas não têm, como altura, tom de voz. E eu acho que essa visão talvez seja um pouco confortável demais. Ah, eu sou generosa, eu não sou e tudo. Ou então, assim, igual eu falei no início, assim, né? Quem é generoso é quem tem que transbordar. Será que a gente não tá ficando preguiçoso com a vida, né? E eu acho que essa visão ela acaba sendo confortável porque ela retira a generosidade do campo de escolha que ela é, assim como o amor e do desconforto, e ela coloca em um lugar de eu dou se eu tenho. Sendo que, se a gente for pegar ensinamentos filosóficos, cristãos e tudo, mas pegando a Bíblia, um versículo que me chama muita atenção é que é melhor dar do que receber. E eu te trouxe, né, eu queria começar essa conversa falando do que nos trouxe até aqui. E você é uma amiga, a gente antes de começar esse devaneio, a gente tava assim, de onde, que horas que a gente ficou amiga? Que a gente não lembra exatamente a idade, a gente sabe que é na adolescência. A mãe dela foi a minha primeira cabeleireira, ela tinha cabeleireira Leila. Cabeleireira Maura, e ela ficava ali do lado da casa dos meus pais. Minha mãe fazia o cabelo lá e tudo. Acho que a gente se cruzou por ali, por festas de 15 anos, por sub-17, depois por igrejas, acampamentos e trabalhos e células e vida e trabalhos e vida se misturando, e é isso. Mas a gente se conheceu numa época em que duas adolescentes, sem repertório nenhum, nem sabia quem era a gente. Brunete e Prendi. Brunete para os íntimos. Depois a gente pode entrar, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou deixar ser exposta. Mas, ou seja, a gente não tinha muito para oferecer uma outra, né? Igual a gente entende a generosidade na ótica profissional, né? Da troca. É muito legal a gente pensar que a gente não tinha nada a se oferecer e ainda assim a gente ofereceu. E para mim me marcou a volta que a vida deu, porque em 2012 eu me formei em publicidade e propaganda e eu trabalhava no meu emprego dos sonhos na Drogaria Araújo, uma empresa que é top of mind de branding, e é uma marca que, para quem já viu em Minas, é realmente a marca. E também vim da Banzai, então todas as marcas que geram uma lembrança no mineiro, eu fiz parte. E aí eu recebi um convite de uma amiga nossa em comum, nossa digníssima T, minha sócia, sua amiga de infância também. Minha amiga de infância também. Aí, a gente, acho que a gente se reencontrou depois da época de escola, assim. Foi, exatamente. Que era essa época, faculdade, pós-faculdade. Você se formou em que ano? Formei em faculdade em 2011, escola 2005. Eu formei em 2012 na faculdade, então mais ou menos perto ali. E aí, em 2013, Rumir Laís, nossa amiga, me falou assim, eu tô abrindo uma empresa de cerimonial e eu trabalho já com isso, tenho bastante experiência na área. E aí, a gente não era amiga, detalhe. E nessa época, a T, ela orava e ela falou tudo. Eu nem lembro, porque eu tô com a cabeça revelações na T. Ela teve uma revelação, sei lá, ela falou assim, e aí, enquanto eu tava orando, Deus me falou que era pra ser sua sócia. E eu tô assim, mas eu tô num emprego tão bom, tipo assim, eu não tô querendo pra me aposentar nesse emprego. E aí ela tá assim, mas então você ora. E eu tô assim, não sei se eu vou querer. E aí, enfim, o grande resumo é que depois disso, o emprego que era meu sonho, eu fui convidada a sair, redução, empresas grandes sempre tem isso, né? Cortes, sei lá, nem lembro isso, mas tipo, foi isso. A causa foi cortes. E aí eu até tinha já, na época, outra entrevista marcada e eu lembro ouvir uma direção assim de... Você não vai aceitar essa vaga de emprego, você vai ser sócia dela. E em 2013, gente, a gente tá em 2026. Eu tinha meus 20 e poucos anos, meus amigos estavam indo pra baladas. Ninguém era empreendedor. Igual todo mundo. Não tinha, eu não tinha amigos que empreendiam. Na época do telefone fixo,
no telefone Era isso fixo. mesmo. As pessoas ligavam. Mais amor, boa tarde. Era o nome do era Mal tinha notebook, né? Nossa, A gente era tinha e-mail, a gente mandava era propostas por um e-mail. computador CPU. Gente, então... A gente tinha um notebook, mas era porque a gente bem tinha ruimzinho. era bem ruimzinho. E porque a gente era da comunicação, então a gente já... Tinha um pouco mais de acesso. Mas aí, enfim, a grande questão é que a T, ela foi lá e disse assim, e aí eu quero que você seja minha sócia, eu trabalho em um cerimonial e eu gostaria que você trabalhasse no marketing, porque o marketing no Instagram tá crescendo e vai ser uma oportunidade, tipo assim, é isso, a gente pode crescer muito, porque aí eu cuido dessa parte do cerimonial e você entra com essa parte do marketing e é isso, vai bombar. E aí eu lembro que a gente começou esse Instagram em 2003 já num conceito que... Era muito diferente. Nossa, se eu tivesse investido na minha marca pessoal naquela época, talvez eu já tava assim, muito famosa. Todo publicitário, todo mundo na comunicação sonha em ser estrela um pouquinho. Com certeza, artista. Enfim, eu falei demais aqui, mas essa grande apresentação. E aí, no resumo da ópera, nos tornamos sócios. E aí, como é que é uma empresa para uma pessoa de 20 e poucos? E o cerimonial, o que faz? Qual que é o processo? Que planilha? Qual que é o passo a passo? E aí, eis que Brenda entra nas nossas vidas e nos dá um super suporte sobre isso. E pra mim, isso foi um marco de muita generosidade, porque não tinha razão pra você fazer aquilo e você fez como se fosse pra sua empresa. E ainda, como se não bastasse, ela, nos 2, 3, até... nem sei quando, nos 2, 3 primeiros anos de empresa, ela ia em todos os eventos com a gente, porque pra gente não ficar insegura, e ela, coordenava o evento só pra gente dar conta. A gente ia junto. A gente ia com frio na barriga, porque não podia errar. Era muita responsabilidade, né? O evento, querendo ou não, é o famoso quem sabe faz ao vivo, né? O negócio tá ali sendo orquestrado e tudo tem que dar certo, E eu né? não sabia. Eu zero sabia. Sabia assim, já tinha feito feira, Araújo fazia muitos eventos, já tinha trabalhado em ativações de shopping da carro e tudo, né? Eu sempre trabalhava naquilo, mas é uma ativação, é diferente de um negócio com um cronograma que só tem aquele dia. Já tinha feito de empresa, mas é mais meta. Então, meta, se não bateu, você faz uma reunião e pede desculpa e próximo e tudo. Agora, evento social... É um sonho, né? A gente tá lidando com o sonho das pessoas. E aí você foi generosa comigo. O que você fez? Conta aí. Não, e aí... E assim, vendo a Bruna contar essa história, recontar essa história, a maioria das vezes que a gente conversa com as pessoas sempre têm um interesse em saber como que a gente se conheceu. E de fato a gente não lembra em que momento que foi e falou assim, vamos ser amigas. A gente não lembra, as coisas simplesmente foram acontecendo. Eu achei esses dias na minha mudança uma cartinha da Olivia que ela escrevia com com Y, tanto de Y. É isso mesmo. Ou seja, cartinha de adolescência. Agora, exatamente. E aí, a Bru contando sobre isso, eu me lembrei que eu comecei a trabalhar muito cedo também, com menos de 18 anos, e eu já comecei na área de produção de eventos. Na época era evento infantil e tudo mais. E aí depois, com 18 anos, eu passei pela Vivo por um tempo, depois eu fiz o estágio no Pitágoras, num setor de relacionamento, e depois eu fui crescendo, né, profissionalmente, enfim, abri uma loja com a minha mãe, loja de roupa, e aí eu lembro que nesse período eu ainda estava na faculdade, eu ainda estava na loja, mas eu queria atuar na área de eventos, de fato, assim, entrar para dentro de um escritório e entender como que funcionava. E aí, você me lembrou de uma coisa, eu tive essa... Caiu aqui. Quem me levou para o Via Essencial, pasmem ou não, foi a T. A T. Eu lembrei que eu queria fazer eventos e aí eu tava precisando de levantar uma grana extra. Então sim, a Brenda, velho, ela é a
Mãe das cativas. Exatamente. Então eu tava precisando de levantar uma grana extra e a T, ela tinha acesso ao cerimonial que eu trabalhei, que na época era o maior cerimonial de Belo Horizonte. E aí a T trabalhava lá como freelancer, ela não era do grupo interno. E eu lembro que eu fui fazer uma ficha nesse cerimonial e quando eu cheguei, conversada, né, do jeito que eu sou e tudo mais, eu lembro que a dona do cerimonial virou pra mim e falou assim: por acaso você não tá procurando um estágio, não? Aí eu falei, uai. E aí, vai lembrar que você estava fazendo relações públicas, né? Exatamente, eu sou formada em comunicação com ênfase em relações públicas. E aí, naquela hora, tudo casou. Era uma área da comunicação que eu gostaria de aprender mais e me desenvolver, e aí eu tive essa oportunidade, comecei a estagiar lá, depois eu tive uma proposta para sair, e aí a minha chefe na época fez uma contraproposta para que eu ficasse. Então lá eu fiquei 6 anos, se não me engano, acho que foram 6 ou 7 anos, como carteira assinada e tudo mais. E nesse meio tempo, né, quando eu estava quase saindo, as meninas, a T foi e me chamou falando assim: amiga, eu tava orando a Deus e tal, e eu decidi que eu vou abrir. Consigo até ver ela mexendo o cabelo. E eu quero muito abrir um cerimonial de casamento, porque casamento faz parte do meu propósito, é o grande propósito de Deus, né? A questão da família e tudo mais. E eu fiz uma oração a Deus e a Bruna vai ser minha sócia. Aí eu tô assim, Brunete? Foi buscando, né? Brunete, porque pra mim sempre foi Brunete. E aí ela me contou que a Bruna ia ser sócia dela no cerimonial e ela falou assim: mas aqui, a gente não sabe muita coisa, será que você conseguiria ajudar? Ela me falou assim: eu entendo tudo de cerimonial, eu trabalho com isso há anos e você vai fazer o marketing. Exatamente. E aí no caso... Primeiro dia da empresa aberta, e aí, como é que faz? Não sabia, gente. Primeiro, obrigada, agradeço a Brenda. E aí, eu sentei com elas, eu lembro que eu trabalhei, sei lá, até às 18 horas, e aí eu fui pra casa da T, a T morava ali no Colégio Batista, né, perto do Colégio Batista ainda, a gente sentou lá na mesinha dela e tal, e abrimos o computador e fomos conversando, e eu falando, olha, uma planilha assim, assim, assado serve pra isso, uma planilha assim, assim, assado serve pra isso, os fornecedores que eu conheço são esses e esses, como que eles trabalham e tal, e aí eu fui explicando tudo pra elas. Deixa eu puxar um gancho, nada a ver, que não faz o menor sentido pra vocês. Mas nessa planilha de fornecedores, que foi uma base que depois a gente foi conhecendo e se tornando parceiros, tinha... Você lembra aquela moça que fazia os negócios de acessório que chamava Márcia Marques? Ela mora no meu prédio e hoje ela trabalha com imobiliário e vendeu a Márcia Marques. Aí eu tô assim, aí esses dias lá no prédio o povo tá assim, não, que a Márcia Marques é o melhor acessório, ela... Aí eu, mentira, e ela que alugou meu apartamento. Esse que eu moro hoje, que achou pra mim lá no... Ai, que bênção! Aí, ó. As vidas se cruzam. PH sendo ovo. É um ovo, exatamente. E aí a gente foi abrindo planilha por planilha, eu ensinando pra elas o que tinha que ser feito, como que fazia uma reunião, né, uma reunião com os clientes, como que fazia vendas, né, porque, por exemplo, no casamento existem diversas coisas que podem ser acrescentadas, o que um cerimonial pode ou não vender, né, para agregar no serviço, exatamente. Tipo BV, né, que é bonificação, igual tem arquiteto com RT, se você quer ou não. Exatamente. E aí a gente foi trocando essa figurinha, então, assim, foi uma consultoria que eu prestei, que na verdade naquela época eu nem sabia que era consultoria, pra mim eu tava ali, né, ajudando minhas amigas a iniciarem um negócio, e depois disso eu acompanhei muitos eventos. Eu lembro que depois disso eu fiz uma transição de carreira para a indústria farmacêutica. Pode falar transição, Brenda? Não, é porque saiu de um assunto e entrou em outro. Você mudou de trabalho. Mudei de trabalho, tá, gente? Eu fiz o branding dessa querida. E, igual, evento, você fez comunicação. Qual que é uma área dentro da comunicação? Eventos. Às vezes as pessoas perguntam, você trabalhava no cerimonial e tudo. Eu entrei para fazer o marketing. No fim, empresário no Brasil, você faz tudo. Você faz tudo. E eu fazia o evento comercial, administrativo, financeiro, marketing e tudo.
Mas evento faz parte dentro do espectro da comunicação. E a Brenda, ela fica falando que ela tá fazendo transição, e eu puxo a orelha dela, porque ela sempre veio da área da comunicação, mais voltada para o marketing, né? Marketing, Sempre teve isso. E ela foi mudando de empregos. Então ela trabalhou em um emprego em que ela produzia eventos, aí depois ela foi para a parte da indústria farmacêutica, onde ela vendia a ideia de uma marca, de um produto para outros médicos, mas está tudo dentro do marketing. E eu lembro direitinho que teve um casamento que eu trabalhei com as meninas, mas que eu tinha um contrato de exclusividade. E aí... Eu lembro, lá na igreja do Belvedere. Não, foram vários, na verdade, mas eu lembro de um que foi na Casa Pampulha. Foi Casa Pampulha, que é aquela bonita da Orla. Um casal bonito. Enfim. Esse foi meu cliente, Brenda. Exatamente, é isso mesmo. E aí eu lembro direitinho que nesse... Contei. Ela tá querendo fazer um negócio e eu indiquei a casar. Eu indiquei a The Working Lab. Muito obrigada. Olhei, as coisas aconteceram. E aí, gente, eu lembro direitinho que eu tinha esse contrato de exclusividade, eu não podia aparecer, mas ao mesmo tempo eu não podia deixar minhas amigas na mão, né? Sem saber o que fazer. Então a gente estava lá juntas e eu, assim, era aquela coisa assim, de tubinho preto, né? O vestidinho preto, mas sem aparecer tanto e ajudando, né, nos bastidores para que tudo corresse bem. E foram assim, né, em vários eventos. A grande verdade é que quando eu entrei, eu realmente fiz o marketing. Olha, eu vou deixar até o momento que eu saí, esse brand e esse marketing ficou maravilhoso. Bem feito. A gente saiu em várias mídias, a gente teve várias oportunidades, nossa, foi muito bacana a trajetória lá na Mais Amor. Mas no empreendedorismo tinha isso, então para eu fazer o marketing, eu tinha que ir aos eventos. E uma empresa que você não tem um aporte ali que você começa vendendo o pão do outro dia, que era assim. Então, assim, eu vou pagar uma cerimonialista freelance pra fazer alguma coisa, ou já que eu já estou lá, eu aprendo a fazer. E eu fiquei muito insegura por, sei lá, um ano, porque eu não tinha ideia do que fazer ali. Na minha cabeça ia errar, me dava dor de barriga várias vezes e tudo. E aí na minha cabeça a Brenda era o porto seguro, porque ela sabia as duas coisas. Ela sabia o processo, mas ela sabia a execução. E até ela é muito amorosa, ela é muito boa no que ela faz. Mas ela é esquecidinha, agora que já passou, né? Então, na minha cabeça, a Brenda, ela ia, eu tô assim... Tem jeito como se fosse eu, entendeu? Me dava essa segurança dela aí. Então, e o mais engraçado era a Bruna falando que tava insegura, mas não parecia, tá? Ela disfarça muito bem. Nossa, eu era muito insegura. Eu tinha um contrato de exclusividade e aí acabou que, assim, mesmo assim eu fazia, porque eu precisava ajudar minhas amigas, né? E eu em momento algum, eu falava assim, meu Deus, e se descobrirem que eu tô fazendo isso? O que vai acontecer comigo? Não, nem pensava nisso, eu só pensava realmente fazer com que elas, né, ajudar para que elas deslanchassem. A leva das meninas, que as melhores que trabalhavam no melhor cerimonial para trabalhar nos nossos eventos também, que me deu uma baita segurança. Lili, nossa, foi uma mão na roda, assim. E aí eu acho muito engraçado, né, a gente se estendeu muito nessa introdução, mas como é que a vida, ela não gira, ela capota. Então eu ouvi essa fase que me marcou da nossa amizade. E aí, quando foi mais ou menos em 2022, eu vendi a empresa em 2020 para ter, que era minha sócia, saí, fui fazer o mestrado e falei assim, não, gente, é isso, eu entrei nessa crise. Não quero eu entrei aqui para fazer marketing. O que eu tô arrumando na minha vida? Atender noiva e tudo... noivas lindas, queridas, mas era um negócio que tipo, eu entrei pra fazer marketing, aí eu falei assim, não, eu gosto de comunicação e eu queria explorar outras áreas, e o que eu mais gostava na Mais Amor no fato foi ter
criado a marca Mais Amor e ter feito tantas ativações, tantas coisas pela marca e não necessariamente para os clientes, assim. Desculpa, gente, mas foi o motivo que me fez sair. E aí eu fiz consultoria, e aí comecei a fazer consultoria de branding e tudo, e aí você me procurou lá por volta de 2022, porque queria sair do CLT para empreender. E aí? Exatamente. Toda hora arrumava uma desculpa. Foi mais ou menos assim, mas eu acredito assim que a semente, ela tem um tempo certo, né, para poder dar os seus frutos. Então, uma coisa que nós conseguimos plantar lá em 2022 está acontecendo agora, né? Então, naquele momento eu não pude fazer isso, mas agora as coisas aconteceram de uma forma que me deixou muito segura e muito tranquila de fechar uma porta, muito grata por tudo que eu construí, por tudo que eu vivi, para realmente traçar o meu próprio caminho e abrir novas portas, né, novas janelas, enfim. Sim. E aí foi muito engraçado que foi um período ali, né, que eu estava no ápice do meu, desse nosso reencontro de trabalho, que eu estava no ápice do meu puerpério, super sobrecarregada. E aí a gente tem um grupo que na teoria a gente se encontra uma vez ao mês, né, e ou em algum café, agora na casa das mães, né, tá sendo agora assim, com a mãe e os bebês. E aí teve um encontro que eu tava assim no ápice, né? Estou à beira da loucura. E eu falei assim, não deixei ninguém falar, que bad. Eu fui embora com essa sensação de um desabafo. E eu falando assim, gente, é isso, minha vida aconteceu isso e aquilo. E aí a minha ex-sócia saiu, né? Tudo amigável, sério, mas eu precisava entender assim, e aí, devolva esse espaço, vulgo, casa simetria, que agora virou casar, né? E aí a gente vai entrar nisso aqui também, mas devolva ou não. E eu era tipo assim, eu tinha que decidir muito rápido e eu queria decantar isso. E aí ela e a irmã dela, assim como lá na terça, se for parar pra pensar, né? Saíram, fecharam a porta aqui, a gente foi almoçar, elas, posso ir no banheiro? Posso. Aí foi, aí ela, amiga, ora pra ver se é pra você devolver esse espaço, devolver essa sala e tudo. Por quê? Porque no fim eu fui entendendo que o meu trabalho de comunicação, ele não precisa do espaço físico. O espaço físico acaba sendo um meio para isso aqui, para as coisas acontecerem, para os clientes e tudo, para receber e tudo. Mas ele não era o fim, né? Igual eu chamava ele de casa e tudo. E aí vocês mandaram orar. E 2 semanas depois eu volto. Ô, gente, orei, engraçado que vamos conversar, porque a resposta volta pra vocês. O que vocês acham disso, assim? E aí eu lembro que eu tava exatamente, eu lembro onde eu tava na rua, assim, a gente tava no telefone, e você falou que meu contrato tinha acabado, né? Olha, amiga, meu contrato acabou. E agora, sim, eu vou ficar no salão, né? Que é uma empresa da minha família. Vou tocar o salão junto com a minha mãe e com a minha irmã. E eu tô disponível, né? Porque a Bruna brincava sempre assim. Meu sonho era contratar a Brenda, sério. Só que meu passe era alto. Só que, tipo assim, era muito alto. Eu falei, qual que é a sua pretensão salarial? Aí na hora que ela falava isso, eu falava assim, eu vou ter que estar faturando uns 10 milhões. Não, também não era assim não, mas né, para quem empreende no Brasil sabe você veio do CLT Premium, entendeu? Exatamente, né, com tudo. Então, naquele momento eu me vi numa situação desconfortável, entre aspas, porque eu terminei o meu contrato super amigavelmente, assim. Inclusive foi maravilhoso que essa empresa tenha aparecido no meu caminho, porque eu pude me doar e aproveitar e aprender muito com as pessoas de lá. Os ranços que eu tinha, né, talvez enfim, do nicho. Não do nicho em si, mas assim, de algumas coisas que aconteceram comigo durante a minha trajetória de 11 anos, nesse setor, eu acho que tudo dissolveu depois que eu passei por essa empresa. Então eu estava leve, eu estava realmente preparada para que o novo acontecesse na minha vida. Então por isso que eu falo assim, a semente que a gente plantou lá atrás, talvez a gente esteja colhendo elas agora, né? Então é o tempo certo de germinar, né? Sim. De tudo acontecer. E aí foi isso,
aí no final das contas a gente orou e eu fui lá e falei assim, ó, então é isso, o espaço tá aqui, eu decidi que eu não vou devolver, vou bancar isso aqui como for. Você tá sem trabalho, vocês não querem vir trabalhar comigo, não? Porque aí vocês vão lá e implementem vários ainda. Porque eu sou uma pessoa que eu ainda trago um modelo de negócio, assim. Foi isso mesmo. Trouxe várias ideias, vocês podem fazer isso e aquilo e tudo. A princípio, tipo assim, coisas, eu continuo aqui com a consultoria, a gente tem um espaço, mas olha que o tamanho do espaço. Então assume o estúdio, porque eu acabei de virar mãe. A Olivia, que é sua sócia, é mãe. E a nossa terceira sócia é mãe. É mãe. Então, assim, vamos otimizar aqui. Brenda tá com tempo livre aqui que saiu do CLT, vai arregaçar as mangas. E aí a gente, vamos dividir os custos, tá aqui, ó, a casa é suas. Basicamente, a casa é suas, vamos juntos, vocês querem empreender e o que eu posso disponibilizar é isso, então eu não quero nada, não preciso me pagar nada, só venham e botem o negócio de vocês aqui para rodar. E aí no fim elas montaram a The Working Lab, tá lançando agora, que é uma empresa, fala aí, você vai falar de sua empresa melhor que eu. Lá vem a gente, né, chegar no consenso de é uma consultoria? É uma agência de marketing? Na verdade, assim, a gente tem um modelo de negócio voltado muito para a estratégia digital e, na verdade, a gente entra muito no próximo passo do nosso cliente. Então, seja o cliente começando do zero, querendo se posicionar nas redes sociais, né, ter uma marca pessoal, que aí a gente faz um trabalho colaborativo e aí posiciona, né, esse cliente na internet, na rede que ele desejar. Mas é digital, é isso, né? Isso, exatamente. É voltado para o digital. Para quem quer estar no digital, que é exatamente. Muito diferente da comunicação de marca, que você tem ações, você pensa na marca como marca, negócio e comunicação, né? Então é muito voltado para o digital, para quem quer se posicionar na internet, para quem já está na internet e deseja, por exemplo, criar um produto online, né, um curso que seja, ou uma esteira de serviços. Então a gente faz todo esse planejamento, essa estratégia e essa implementação do produto digital também. Pensando na experiência do usuário. Exato. E aí entrou nisso. Aí eu comecei a chegar à conclusão de que não bastava cada uma. Beleza, elas abrindo, simetria, eu tirei um tanto de serviço que eu falei assim, não quero esse tanto de serviço, porque era o domínio da Isabela, então vai. E eu falei assim, vou fazer aquilo que eu sou boa e o que eu estudei com menos esforço. Então, isso aqui, né, do estúdio, ele servia para os meus clientes, mas eu não queria, tipo assim, ter o trabalho de tocar isso aqui com a possibilidade que esse espaço desse tamanho tem. Antes a gente tinha aqui um tanto de gente e depois fiquei com 2 pessoas, é isso, basicamente. E aí eu fui lá e falei assim, gente, as pessoas procuram simetria como uma casa, porque eu criei esse brand e eu falava que era uma casa, porque eu também não sabia denominar se era uma agência, se era uma consultoria, se era uma produtora. Eu tinha acabado de lançar um documentário com a marca Simetria, surgiu disso. Então eu fui lá e falei, vou criar meu próprio nicho, é uma casa. E a gente criou toda a estratégia daqui parecendo uma casa. Então aqui parece uma sala de estar, ali uma de jantar, ali uma área mais tipo colaborativa, com a cozinha, tudo pensado nisso. E o branding já tava assim. E aí eu falei assim, tá, só que as pessoas vão achar que casa é comunicação, branding é construção de marca, ou as pessoas vão procurar para alocar esse espaço. Não tava batendo as ideias. E vocês começaram a marca vai lançar, mas elas já começaram a ter clientes, porque Brenda, minha filha, vende até avião caindo. Essa pessoa aqui é uma pessoa muito do comercial mesmo e do relacionamento. Então elas já começaram a ter clientes que também buscavam para alocação, não é? Então elas tinham serviço, eu tinha o serviço, mas existia esse meio da gente locar o espaço. Aí eu fui lá e igual a comunicação da casa. Então vamos isso. Então vamos divorciar aqui simetria. Acabou esse relacionamento sério entre simetria e casalha, só que casa
é isso aqui. Esse espaço é uma casa. Uhum. E aí a gente chegou nesse nome, Casália, e ele mantém a estética e a curadoria e essa direção mais artística e visual que foi criada como casa. E aí hoje, então, eu entreguei nas mãos da Olivia e da Brenda essa casa, aí tomar a chave, cuidem, loquem, fiquem à vontade. Eu vou viver da minha arte, da minha comunicação. E aí a gente... E nós vamos fazer o quê, Bruna? Aí no final das contas, o que era pra alocar, a gente, nossa, dá pra fazer muito evento, treinamento aqui. Aí a gente voltou pra isso. A Casália vai ter assessoria de eventos aqui, sim. Que tudo que a gente faz. Tem esse dedinho lá, Tem né? esse dedinho. É isso, gente. Tem Nossas que ter o nosso... vivências. Ai, gente, E a gente quer realmente proporcionar a melhor experiência, né, para os nossos clientes e para os clientes dos nossos clientes. Então, a estar envolvido nessa jornada, para a gente é muito gratificante, é muito maravilhoso. Uhum. É isso. Então vamos avançar aqui, porque isso aqui foi uma introdução, né, Olivia? Tem como fazer isso em meia hora? Daqui a pouco o Jogo do Brasil, hein? Vou avançar aqui. Eu trouxe um dado aqui, que foi uma pesquisa feita na revista Great Place to Work, que ela fala que fizeram uma entrevista em mais de 6 mil empresas, em 109 países, e eles identificaram que a característica que mais diferenciou as melhores organizações foi a generosidade, definindo como a partilha de conquistas e de erros, e também uma cultura de feedback, sabe? Então, não sacrifício em si, mas essa disposição de compartilhar o que custou, os erros, para encurtar esses caminhos. E eu acho que isso é tão real em empresas mais estruturadas, quando a gente vê assim, empresas que exigem grandes metas, normalmente elas dão grandes benefícios, assim, né? Elas são generosas, dão participação de lucros e tudo. Então a generosidade, ela entra nesse lugar corporativo. Sim. E aí eu quero trazer um outro exemplo bíblico, né? Que a Bíblia toda ela passa ali por dar mais, dai-vos e será dado, dá conforme o seu coração. E aí se a gente entra no lado filosófico, Aristóteles também fala que ele distingue, na verdade, 3 tipos de amizade. A amizade de utilidade, que a gente coloca em prateleiras, né? Sim. A de prazer e a de virtude. E a de virtude é a única que dura. A de virtude, ela não vai nascer da conveniência. E muitas das vezes, né, no ambiente profissional, a gente faz amizades, mas por conveniência. Na escola, na faculdade. Eu acho que a gente é colocado em comunidades na vida que a gente convive com várias pessoas que a gente, tipo, por conveniência mesmo, sabe? E com o passar dos anos, essas pessoas pode mudar, caminhos diferentes, exatamente. E às vezes a gente vai mudando as pessoas nas prateleiras também, assim. E é normal que isso aconteça, é saudável que isso aconteça também. Sim. Essa teoria de Aristóteles, ela fala que a amizade que nasce da virtude, ela tem o desejo genuíno do bem-estar do outro. Então, dar nesse contexto não é esse lugar de troca como a gente vê no trabalho, né? No trabalho, as empresas são generosas. Sim. Mas você bate sua metinha aqui, entendeu? Você faz suas coisinhas aqui. Nesse contexto, não, ela acaba sendo uma linguagem, uma expressão de amor e de amizade, sabe? Como o tempo de qualidade, o ato de serviço, tudo isso é uma generosidade. Exatamente. É você sair ali da sua zona de conforto para poder amar o outro como ele gostaria de ser amado naquele determinado momento, né, de necessidade, enfim. Sim. E aí eu trouxe uma última, eu gosto de trazer dados aqui pra gente aprofundar as teorias, né? E aí eu trouxe Sêneca, que eu fiz filosofia, pra quem não sabe, minha pós tá trancada porque eu engravidei, mas eu tenho que finalizar meu último semestre e apresentar minha tese de filosofia, que foi a única coisa que eu fiz por hobby, mas que no fim virou devaneio, que agora, isso aqui é o meu hobby, mas que é um caminho de expressão e que vira trabalho, né? Mas tá bom. Você tem essa mania de transformar seus hobbies em trabalho? Que sua irmã tem. Demais. Tudo que ela começa, ela quer. Vamos na empresa disso aqui. Uma CNPJ,
Jota. E a gente puxou isso da nossa mãe. Pelo amor de Deus, gente, eu tô assim. Até isso aqui, ó. Eu comprei uma câmera, eu gostava de fotografar. E hoje de manhã eu tava com a cliente que eu falei assim: não, eu te vi no vídeo, tá tudo certo, eu faço pra você. Ai, gente, é isso. Mas tá bom. Quem mandou a gente ser bom em muita coisa e humildes, né? Não, e é isso, ter habilidades pra muitas coisas, muitos dons. Então, Deus fala que a gente não pode guardar os nossos dons. A gente tem que servir. E aí é isso, generosidade também. Mas aí, Sene, ele fala que a amizade entre pessoas de caráter é a única que se completa. Aí a gente já vai entrando numa camada mais profunda Muito aqui mais. da generosidade. Então, ela se completa porque ela se alimenta da generosidade mútua. Sim. Mas não é diferente a intenção do coração, eu sinto. Quando mútuo é o desejo de ambos. E aí não é a conveniência, tipo assim, de eu vou dar para receber. E aí eu acho que é aquele intuito até bíblico mesmo, né? De é melhor dar do que receber. Então dá, não espera nada em troca, sabe? Então não existe uma transação, não é um equilíbrio ali contábil, mas essa disposição de dar sem essa espera de ser cobrado. Então eu acho isso muito bonito, assim. E eu queria te perguntar se tem alguma coisa que a gente já viveu que você carrega, que você, além dessa grande abertura, ou que você lembra de generosidade, ou que a gente viveu situações que foram o oposto da generosidade, sei lá, alguma coisa. Olha, de generosidade, eu lembro muito quando eu entrei, isso eu ou nós? Tá. Eu lembro muito quando eu entrei na indústria farmacêutica. Então, assim, quem entra na indústria farmacêutica no início é chamado de neófito, sem experiência. Então, eu entrei sem experiência, apesar... você começa do zero, viu? A transição tá aí, ó. Você começa do zero. Exatamente, você é rebaixado. Tô brincando. Mas eu lembro que eu entrei como neófita, apesar do meu pai estar nesse ramo há muitos anos, e eu ser conhecida por ser filha dele, mas por ser filha dele eu tinha uma responsabilidade muito grande de mostrar serviço, né? Mostrar a quem veio, né? Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar nessa empresa, era uma multinacional, eu tinha setores de viagem. E eu nunca tinha viajado de carro sozinha. Então eu ia pegar a estrada, eu ia pra Barbacena sozinha, eu ia pra Lafayette sozinha, eu ia pra Sete Lagoas sozinha. Ok que é uma distância razoável, mas eu não tinha essa experiência na estrada. Eu lembro que meu pai, teve um dia que eu fui para Sete Lagoas, que ele optou por ir comigo, ele foi encontrar com o representante dele lá, mas ele quis ir comigo para poder saber como que eu estava dirigindo na estrada, para ver se estava ok, se era seguro ou não. Mas aí eu lembro de uma outra coisa, que quando eu fui pra Barbacena na época o telefone não pegava direito, vivo e não pegava, tinha umas ruas que o sinal não pegava e eram umas ruas com os números trocados também, então você tava lá com a listinha dos médicos, né, o endereço estava aqui, na hora que você chegava no endereço era tipo um lote vago. Então eu me deparei muito com isso no início do meu trabalho na indústria. E existiam pessoas que faziam lá, mas que não se dispuseram a me ajudar. E eu lembro de uma pessoa que era o meu concorrente direto, que virou pra mim e falou assim: Brendinha, ele tinha acabado de me conhecer, né? Era Brenda e virou Brendinha. Brendinha, entra aqui dentro do meu carro que você vai comigo nesse médico, eu vou te mostrar, eu vou te apresentar e tal. E ele fez o roteiro dele todo comigo nesse dia, lá em Barbacena, e me apresentou todos os médicos, ele sendo o meu concorrente direto. Olha. E até hoje a gente conversa sobre isso. Então hoje ele se não me engano, ele é gerente de marketing ou gerente de produto de uma outra multinacional e da Picadinha. Uhum. E aí ele é gerente de produto de uma outra multinacional e a gente conversa muito sobre isso. E um outro caso
com um outro amigo meu, que eu estava em Lafayette, que aconteceu essa mesma coisa, assim, de eu não saber onde que era o médico, mas nesse dia tinha acontecido algo mais grave. Um tio meu tinha falecido e eu tava assim completamente desorientada, porque eu tava lá sozinha, minha família toda em Belo Horizonte, e esse meu tio, ele era pai dos meus primos, e são meus primos, na verdade eles são primos do meu pai, só que a idade deles é pareada com a minha. Então nós crescemos juntos e tal, e eu longe pensando assim, meu Deus, como que minha prima deve estar? Eu tava desesperada, sem chão. Ele virou pra mim e falou assim, Brendinha, entra aqui no meu carro, nós vamos trabalhar juntos hoje. E aí a gente trabalhou o dia inteiro juntos, ele me ajudou em tudo nesse dia, assim, né, colocou minha cabeça no lugar. E no dia seguinte eu voltei pra Belo Horizonte, fui pro velório, enterro e tudo mais. Então eu tenho isso muito assim na minha mente de pessoas que não me ajudaram e dessas que me ajudaram. E em um outro momento, eu lá em Contagem acontecia a mesma coisa. Lá é como se fosse, tem uma rua que ela faz assim, igual a Avenida do Contorno em Belo Horizonte, que é a José Faria da Rocha. Então aqui tem aquela principal lá do Eldorado, que eu esqueci o nome, e aí essa José Faria da Rocha, ela faz assim, nessa principal, passa por ela. E os números também eram meio trocados na época. E aí, um outro amigo meu me viu meio desesperado. Um nível de detalhe. Não, mas é porque era isso, assim, era muito confuso. E pra quem trabalha com o horário dos médicos, você tem que ter isso muito certinho, porque senão você perde. E aí, como é que você justifica a sua média? Porque você tem que justificar, entendeu? Então, você tinha que fazer o negócio ali mais rápido possível, tá tudo no jeito, pra você conseguir desenvolver seu trabalho. Enfim, esse meu amigo me parou também numa lanchonete que tem lá no Milho e falou assim, abre sua planilha aí, vamos resolver aqui uma a uma. E aí ele foi me falando todos os médicos de Contagem. Então assim, graças a Deus nesse meu caminho eu encontrei muitas pessoas generosas, muito mais pessoas generosas do que pessoas que não foram generosas comigo, graças a Deus. Ai, que bom. E aí eu quero te perguntar sobre esse lado de ser generosa, se ao mesmo tempo que você é generosa, você tem dificuldade de contar com alguém. Eu acho que esse é uma grande questão para mulheres em si. Sim. Que às vezes a gente faz tanta coisa invisível, né? Esse lugar do nutrir e do cuidado, que às vezes são muitas coisas invisíveis que a gente vai fazendo. A gente vai carregando. E aí a gente vai criando uma muralha de eu dou conta. Então às vezes a gente faz muito pelos outros. Sim. Mas às vezes é difícil a gente pedir ajuda. E aí eu queria saber se pra você, mesmo sendo tão generosa, se é difícil pedir, receber. Eu acho que é mais difícil receber do que talvez eu acho que, na verdade, talvez seja pedir. Pedir, geralmente eu peço só pro meu pai e pros meus avós. E pra, meu pai, minha mãe, meus avós, Olivia também, eu sempre peço ajuda. E Olivia também é a sombra aqui, Olivia ó. também é a sombra. A Olivia também eu sempre peço ajuda, e minha tia Vânia, que me ajuda demais também. Ela também é maravilhosa. E pra eles eu sempre peço. Mas, por exemplo, é mais difícil eu chegar, não vou falar de você, né? Mas se você fosse uma pessoa que não fosse você, eu teria dificuldade de virar e falar assim, Bruna, me ajuda aqui. Eu teria essa dificuldade. Por quê? Porque pra mim, eu tô tão acostumada a fazer que... Você dá conta. Eu dou conta, exatamente. Se eu acho que eu dou conta, eu vou me colocando nesse lugar e na hora que eu vejo eu tô exausta, porque eu fiz mais coisas do que eu realmente daria conta. Sim. Então é mais isso, assim, de entregar talvez algo que eu pudesse entregar, confiar ao outro essa possibilidade de me ajudar. Isso pra mim realmente é mais difícil. E aí, trazendo esse questionamento que eu queria entrar num bloco, né? Que é também esse preço de dar, né? Sim. Dar acaba sendo uma escolha. Por isso que eu falei assim, generosidade não é uma característica, Sim. É um exercício. O preço, talvez, né, de quando a generosidade engole quem doa. E essa exaustão que às vezes a gente sente de se doar e esquecer de si. E eu acredito que isso é sempre uma sombra. O lado positivo de ser generoso é a sombra
de às vezes se sentir engolido e de ser sugado, ser usado e aí às vezes decepciona, você vai se decepcionando e precisa se lembrar, mas eu ainda escolho ser assim, né? Então eu acho que esse é um assunto, o preço da generosidade, que não aparece muito quando a gente fala sobre o assunto, ninguém para pra refletir, né? Só que essa exaustão de quem dá pra quem suga. E aí essa sensação de que você tá sempre disponível pro outro e ninguém às vezes tá disponível pra você, que você sabe exatamente o que o outro precisa e esqueceu completamente do que você precisa. Quem nunca, gente? Relacionamentos, então, né, assim, relacionamentos amorosos, isso acontece muito, né? Muito. E eu queria saber se você já chegou em algum ponto em que percebeu que você estava se doando sem se cuidar. Sim. E como foi e como você deu um basta. Eu lembro que você teve uma aula. Foi mais ou menos isso. Eu sempre assumi muitos compromissos, né? Em torno dessa questão da minha generosidade e tudo mais. Eu sempre fui muito... Para mim é muito difícil dizer não. E aí eu precisei aprender a dizer não e realmente a entrar nas batalhas que eu daria conta. E aí isso foi muita terapia, foi muita conversa, porque querendo ou não, se às vezes eu me dispunha a fazer determinada coisa e não fazia completamente bem feito, completamente assim, né, enfim, que aquilo ali fosse bem legal e tal, eu me cobrava. Então eu falava assim, gente, mas por que ela tá me cobrando? Eu tô aqui. Nem é sua obrigação. Nem é minha obrigação, E né? ela pegava umas coisas, você pegava tanta coisa. Porque por que você tá fazendo isso? Por quê? Você nem sabia por que você disse sim. Você se enfiava em cada situação, né? Então, assim, principalmente, né? Eu sou uma pessoa que eu tô muito envolvida em projetos voluntários. Então, hoje eu penso assim, o projeto é o quê? É um projeto de assistencialismo. Assistencialismo não é a gente que tem que oferecer, é o governo que tem que oferecer, né? Teoricamente, teria que ser. Mas eu tomo muito cuidado nesse momento de me envolver em projetos sociais, em determinadas causas, para que aquilo ali não vire um assistencialismo e a pessoa não me sugue a ponto de eu me endividar, ou eu, assim, tentar assumir uma situação e não conseguir cumprir. Então, assim, isso pra mim é muito importante hoje. Então, quando principalmente a gente trabalha com um projeto social, não é só um investimento de dinheiro, porque às vezes nem o dinheiro eu tenho para poder oferecer, mas é muito o tempo, né? É o ouvido, é a cabeça ali, né? Pensando, articulando possibilidades, né? Para que aquilo ali de fato seja bom, de fato aconteça, de fato dê certo. Então, toda a questão de articular, né? Novas possibilidades. Então, não é só a questão do dinheiro. O dinheiro talvez seja algo depois, né? Então, hoje para mim, essa questão dos projetos sociais que eu estou envolvida envolve muito tempo. E tempo, querendo ou não, é muito precioso pra gente, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes num domingo de manhã, ao invés de eu estar em casa, tomando um café da manhã com a minha família, dormindo até mais tarde e tudo mais, eu tô fazendo alguma coisa fora. Então, eu brinco que tudo que há de bom em mim é Jesus. Porque se não fosse ele, eu não levantava da cama, sabe? Assim, eu estaria ali descansando, curtindo e tudo mais, mas eu acho que Jesus me incomoda e me instiga a ponto de realmente fazer pelo outro, sabe? Sempre fazer pelo outro. Sim. Mas também me colocando como prioridade agora. Fala igual você fez aquele dia de Sandra. Ora aí. Ora mais que eu tô precisando. Ai, gente. Mas você tava falando disso e eu lembrei de um conselho que eu recebi há um tempo, que você falou disso do tempo e de tudo. Porque durante muitos anos, quando eu era jovem e tudo, eu sempre dedicava as minhas férias para passar um mês no sertão e fazer o impacto, e fazer essas ações de visitar casas, de levar
alimento, aí cada um servia com o que tinha. Então tinha a área da saúde, tinha a área da visita nas casas e tudo. Eu tô doida pra poder ir pro sertão, inclusive. Sério? Uhum. Nossa, Doida. Já falei com a Bim, já. Nossa, eu falo assim, na hora que você, né, depois de começar a andar, vai Vai pro sertão. Ou porque você enxerga uma realidade que você fala assim, o que eu tô arrumando na minha vida, né? Fazer pro outro te torna menos importante. E isso é muito... É sacrificial mesmo. É sacrificial. E aí eu lembro que eu fazia muito isso, só que eu fazia... E ao mesmo tempo, depois que eu empreendi, os meus fins de semana, os meus... Isso muito nova, né? Acho que eu tinha 21 anos. Foi ficando curto o tempo. Uhum. E aí esse tempo, ele era difícil. E aí aí eu fui lá e falei assim, então sempre eu vou pelo menos 15 dias nas férias de janeiro, que é onde os eventos param, chove muito, né? Geralmente você tira férias coletivas, e eu vou usar isso para ir. Então eu não tinha mais tanta disponibilidade para estar em todos os lugares, mas eu me comprometi com isso. E aí eu lembro que quando eu conheci o Lucas, que é meu marido, foi muito nesse contexto também, social e tudo, e ele se questionava como é que ele ajudaria. O Lucas, pra mim, também é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Ele ajuda financeiramente, com tempo, com disposição, com consultoria grátis, com tudo, todo mundo, às vezes até besta, sabe? Vende fiado, pô, nossa, tem hora que eu cansei, confia. Pra ele é assim, ó, eu olho, confiei, pronto. E eu sou um pouco mais desconfiada. Eu dei minha palavra. O que a pessoa vai pensar de mim sendo que eu dei minha palavra? Igual você sabe, não separar a maternidade. Exatamente. E aí, capricornianos com ascendente em Jesus Cristo. Maravilhoso. E aí eu lembro que eu ficava nisso, né, eu fui perdendo tempo e o Lucas já não tinha tempo, porque se vocês não sabem, meu marido, ele cresceu na favela, começou a trabalhar com 13 anos, empreendeu aos 15, ascendeu de classe, e que isso é muito raro no contexto, que ele já teve amigo que foi preso, que foi... não dá pra dar o pi aí pra não sei. Mas, tipo assim, de tudo um pouco. Então é outra realidade de nós, patricinhas ali do Concórdia, do Renascença, do bairro da Graça, do Colégio Batista. É muito diferente. Patricinha Floresta. É muito diferente. E aí, eu lembro que, voltando a esse assunto de generosidade, eu me sentia culpada porque eu estava tendo menos tempo para fazer ter esse tempo em que eu dava e eu recebia muito mais. E o Lucas não tinha esse tempo, mas eu vi nele muito uma generosidade. Aí a Andréa Vargas uma vez falou com a gente assim, existe um momento em que você não tem dinheiro, que você é quebrado. E aí você dá o quê? Seu tempo. Isso acontece, gente, eu posso levar para todas as esferas da vida, foi nesse contexto. Mas quando você tá com a agenda vazia, você vai fazer 500 stories, você tem que postar conteúdo todo dia, você vai mandar mensagem, oi sumido, você vai falar, chamar as pessoas, divulgar, porque você tem tempo. Então, seu recurso é o tempo. Quando você não tem tempo para o que quer que seja, então você tem que usar o recurso que você tem. E aí é o dinheiro. Então, é legal pensar nisso. Que cada um ajuda como pode. Como pode. E às vezes você vai ajudar tanto no projeto, ou tanto em algo, às vezes financeiramente, né? Poder bancar algo, o sonho de alguém e tudo. Sim. E esse ato, então, eu lembro que isso mudou a minha vida, porque depois daquilo, né, e aí depois que eu empreendi, meu tempo foi ficando escasso. Eu tenho duas amigas, a Lu e a Bim, que elas sempre falam, tem um projeto de adota tal criança, comprar lápis de cor pra não sei o que, comprar colchão pros ucranianos. Elas têm coisa pra ajudar, eu amo. Então, porque elas facilitam, né? Facilitam. Porque às vezes a gente quer ajudar, mas eu vou ajudar o quê? Como? Você precisa de uma referência. Então, eu tenho um grupo assim também, que aí no lar, né, que eu ajudo, de acordo com as demandas, eu mando nesse grupo e falo, gente, a demanda é tal. E aí tem gente que nunca nem foi lá, não sabe nem a cara dos meninos, bota lá o dinheiro na minha conta, confiando em mim. Eu já ajudei. Você já ajudou demais, Lu.
tempo já ajudou. Então, na minha cabeça é isso lavou minha alma, assim. Tipo assim, às vezes eu realmente não vou ter tempo, não vou estar disponível. Mas então que a gente abençoe com os nossos recursos, né? E aí eu queria, amiga, te perguntar, ainda sobre essa sombra da generosidade, se tem algo que acontece com a sua energia, com a sua criatividade, com sua existência, sei lá, às vezes quando você tá dando mais do que você tem. Que aí, eu gosto de devaneio porque a gente vai nas nossas contradições do ser humano. Porque no início eu comecei questionando, será que generosidade é pra quem tem o copo que transborda? Ou será que isso é uma desculpa? E aí, ao mesmo tempo, tem momento em que a gente não consegue dar, porque tá faltando. E aí eu queria perguntar se já existiu algum momento que sua energia tava driblada, você perdeu a criatividade, e que você viu que você, tipo assim, você não tava dando nem pra você, como é que eu vou dar pro outro? Sim, com certeza. Com certeza. É até engraçado, assim, isso aconteceu em momentos, por exemplo, até em célula, né, que eu sempre fui muito ativa. Desculpa minha diferença. Mas em célula mesmo, né, que eu sempre fui muito ativa e tudo mais. Então, assim, tinha esses momentos que às vezes eu, por exemplo, como uma anfitriã, poderia fazer mais, mas eu não estava dando conta. Então, o legal é que muitas vezes o generoso também, ele anda com outros generosos, por incrível que pareça. Então, eu sempre tive pessoas que puderam me ajudar nesses momentos também. Enquanto eu sou fraca, então sou forte, né? Sim. Então, pessoas orando por mim, intercedendo por mim, e isso fazia com que eu realmente ficasse mais forte. E uma coisa interessante eu tive, na minha última semana de trabalho, a minha ex-gerente, ela fez um ato de generosidade comigo, que foi me proporcionar gratuitamente um curso de inteligência emocional. E aí, né, assim, eu sempre pensei assim, e eu fiquei assim, meu Deus, inteligência emocional e tal, sempre estudei muito sobre isso, eu acho que eu me desenvolvi muito nessa área, até depois de anos de análise. Então eu conseguia, eu falo assim, existe uma Brenda dos 18 anos de idade, uma Brenda nos 20, uma Brenda nos 25 e tem uma Brenda completamente diferente aos 38. Então se você me conheceu no passado, sinto te informar, hoje você não me conhece mais. Então ela me proporcionou um curso de inteligência emocional de 3 dias. E cara, foi assim, uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida foram esses 3 dias aprendendo mais sobre inteligência emocional. Nossa, eu acho que eu preciso. É maravilhoso. Eu tô tão estúpida, grossa. Não, você melhorou. Você melhorou. Passou meu pós-parto, minha gravidez, gente. São muitos hormônios, né, gente? É uma loucura. Aqui tinha até uma pergunta que eu pulei, não. Não, tá. E aí eu lembro, até anotei aqui, que o facilitador desse curso de inteligência emocional, que é o Márcio Michele, ele fala algo sobre a generosidade que é muito interessante, que é assim, a generosidade não é apenas entregar algo a alguém, é ativar em si mesmo a chave da prosperidade. Então, só pra vocês... motivacional, muito, mas foi boa. Muito! E assim, se você for pensar, olha, naquela semana eu tinha encerrado meu contrato, eu não tinha mais carro porque meu carro era da empresa, eu não tinha meu telefone corporativo, eu não tinha meu ticket de alimentação, eu não tinha mais meu salário caindo todo dia 15 e todo dia 30, eu não tinha a gasolina completa ali no carro. E mesmo assim alguém olhou pra mim e falou assim, vai pra esse curso que vai ser legal pra você. Eu fui e na semana seguinte a gente teve a resposta de oração. Então... Eu lembro que foi em uma semana e aí a gente já entrou na DIC, que é uma comunidade de negócios. Muito generosa, por sinal, né? Exatamente. Muito diferente de tudo que eu já vi sobre networking. São 2 comunidades que eu indico, que é a Colone, que eu faço parte, liderada pela Amanda, que são mulheres do mundo inteiro. E eu vejo que é uma comunidade que as pessoas estão ali
tipo assim, primeiro eu vou dar, sabe? Primeiro eu vou ouvir, primeiro eu contribuo. E as pessoas que às vezes vão com esse, quero só fazer network e tudo, elas logo saem ou não se engajam, ou não se envolvem, sabe? Exatamente. E isso também me lembra, na minha época de indústria também, nós criamos um grupo voluntário de network, que é o ONW, eu fiz parte, né, desse grupo, que foi encabeçado pelo Serjão, e tinha outros representantes muito envolvidos nesse grupo. E depois eu comecei a participar do Conecta, que também é um grupo voltado para representantes, onde nós, como cabeças dos grupos, a gente estimulava trocas para que as pessoas... O que acontece, gente? Quando tira o seu emprego, né? Quem que você é quando tira o seu emprego? Então, muitas vezes as pessoas... Sua função, a minha né? função, exatamente. Então, você fica um ser humano talvez disfuncional mesmo. E aí, naquele contexto, tem muita gente que para naquela zona de conforto mesmo, porque é muito confortável, e não se desenvolve, né, na carreira, não busca outros cursos, não busca, né, enfim, aprender tecnologias novas e tudo mais. Então, esses dois grupos, eles foram criados para poder fazer, de fomentar e tal, e é uma coisa voluntária. Nossa. É uma coisa de generosidade. Eu lembro desse grupo, você queria me enfiar lá pra fazer alguma coisa, não eu podia. Queria, exatamente, para poder falar de branding, de marca pessoal. Eu ia falar, mas não teve data. Não teve data. Eu achei que eu tinha negado. Eu achei que eu não tinha sido generosa mesmo. Não. Mas, agora até falando disso de comunicação, porque você falou disso de aprender, de desenvolver, e eu acho que a nossa profissão, né, até fazendo esse paradoxo da gente não... O que eu sou além do trabalho, mas eu acho que um comunicólogo, sim, ele tem uma lábia, ele é um comunicador, ele escolheu a área, nem todo comunicólogo é um comunicador. Mas a gente pode ver que a gente pelo menos aprende as habilidades, né? Sim, com certeza. E a gente, né, agora saindo dessa experiência pessoal para a lógica comportamental, nós que somos essas dinossauros da comunicação, a gente sabe, né? Se a gente quer conexão, se conecte primeiro. Até tem um caso para contar sobre isso. Eu e o Lucas, depois que a gente teve filho, a gente começou a fazer vários novos amigos. É legal imaginar isso, que eu não imaginava fazer tantas amizades na vida adulta. E eu sou uma pessoa que sempre falei assim, eu sou de poucas pessoas. Ela é mais fechada. Mas depois que assiste meu episódio com a Bia, você fica falando isso, acho que é uma defesa sua, mas você é aberta com todo mundo e você fica assim pra você filtrar as pessoas. Eu levei isso pra terapia. E aí, eu acho que eu não sei se eu aprendi isso com a comunicação, com a vida, mas é uma técnica inclusive sei de onde é, não, mas que se você quer alguma coisa, você faz algo primeiro, talvez não seja algo que você para as pessoas. E aí, nessa da gente fazer essas novas amizades, teve uma roda de conversa que, assim, num dos primeiros encontros eu falei algo sobre mim, que depois o Lucas falou, nossa, você é boca aberta demais. Pra que você foi contar isso sobre você? Aí eu falei assim, porque num lugar onde eu quero descer a camada da profundidade, eu sou a primeira a ser vulnerável. Porque eu não gosto de conversas de elevador. Eu gosto de conversas interessantes, eu gosto de pessoas interessantes. Então, eu vou dar esse primeiro passo. Então eu vou me abrir primeiro, porque aí eu acho que a gente aprendeu isso muito em célula também. Na comunicação é assim, você é o Starbucks, ele escreve seu nome, você posta ele de volta. Você dá um presente para um cliente, ele te fica o ser humano é assim, se alguém faz algo por você, você quer fazer algo. Isso, tipo assim, não, eu tô em dívida, sabe? Na cruz foi pago, por isso que você... Não estamos em dívida. Não estamos em dívida.
Mas aí, então, existe esse dado, né, se você quer confiança, então confia primeiro. Se você quer que alguém apareça, então apareça primeiro. Essa generosidade num lugar que ela não é recompensa de um relacionamento bem sucedido, mas ela gera esse gatilho, ela ativa esse círculo, sabe? Porque as pessoas se comportam com isso. E aí isso é um dado, né? A reciprocidade é um dos 6 princípios fundamentais do comportamento humano. Quando alguém nos dá algo, tempo, atenção, conhecimento, presença, a gente sente esse impulso de retribuir. Isso é a biologia natural, assim, e quando a gente usa isso de forma pode ser de forma profissional, e a gente que trabalha com comunicação, marketing, branding é besta pra saber que isso não funciona. Sim. Mas quando agora a gente falando isso no lugar das relações, né? Quando a gente usa isso de forma honesta, não que as relações, mas branding é uma grande relação, né? Marca é uma grande relação. Mas a gente acaba construindo... Você precisa ter essa confiança, né? Relações que duram, né? E aí eu queria saber, assim, como que você usa, então, a sua generosidade de uma forma intencional? E se você já parou pra pensar nisso como esse comportamento, assim, tipo assim, querendo ou não, se já tinha assim, eu sei que isso aqui, existe essa lei da reciprocidade. Sim. Assim, existe. Era uma coisa que a gente até tentava muito implementar, né, nesses 2 grupos que eu fazia parte, que eu faço parte ainda, porque eu não saí, porque eu acredito que eles têm muito a contribuir e eu também posso contribuir com eles. Mas era uma coisa que a gente falava assim, em relação ao networking, que o networking ele não pode ser feito só no momento que você precisa. E esse que é o networking chato. Porque as pessoas você ficam... porra, o cara só me procurou por causa disso, que pessoa interesseira. É isso. É muito ruim. Só que aí também é o paradoxo que a gente já falou outro dia, né? Tipo assim, a gente busca conversas mais interessantes, pessoas mais interessadas. Mas isso poder aumentar o nosso repertório também, enfim, pra gente aprender, isso é importante. Eu não acho isso ruim de forma alguma, eu acho viável, eu acho que isso tem que acontecer sim. É uma linha muito tênue, né? Sim, é uma linha muito tênue. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que, assim, realmente plantar sem esperar a colheita, porque às vezes a colheita não vem. Mas contradizendo na colheita, você tem algum exemplo que você deu algo primeiro? Você deu algo sem saber que viria algo e depois veio? Tipo assim, eu ajudei tal pessoa e olha o que depois... Ai, nós aqui. A gente aqui. Entendeu? Você fez um negócio sem nem saber. Nem imaginei que nós estaríamos aqui dividindo um mesmo ambiente hoje. Embora a gente nunca tenha perdido contato, embora sejamos amigas de, né, uma frequentar a casa da outra e tudo mais, o salão, enfim. Que também é casa, aqui é casa. Exatamente. Então, mineiro tudo é casa. Eu nunca imaginei dividir corporativamente. Eu sempre, do dia que ela falou assim que montou uma planilha, eu falei, nossa, um dia eu queria, tipo, a Brenda pra gerenciar minhas coisas, entendeu? Minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, sabe? Sempre. Porque você é muito boa com pessoas, com liderança, com dar esse primeiro passo na conversa, por ser uma pessoa que... líder mesmo, sabe? E que tem muitas características que somam profissionalmente. Que bom, obrigada. Então, que linda. Eu acho. Eu sempre te falei isso. Eu falei assim, um dia eu vou te contratar, No final, hoje eu falei, eu vou pagar R$20 a mais no seu almoço que você tá sem salário ainda. Ai, Deus, manda cliente. Manda pra... Aqui. Então, agora eu queria, pra gente já ir pra essa fase final, inaugurar aqui o Momento Vinho com você. Até que enfim, Bruna. Pra todo mundo eu explico o Momento Vinho, mas fala aí, a Brenda ela falava assim, volta com o Momento Vinho. Eu era assim, né?
A fã número 1 do Momento Vinho. O Momento Vinho foi um quadro que a Bruna inventou lá em Portugal. Quando eu morei lá. Quando ela morou lá em Portugal, ela escolhia um rótulo de vinho. Eu vou fazer isso lá de novo. Amanhã eu tô indo amanhã pra Portugal, gente. Eu tenho que fazer minha mala e tá tendo E jogo do Brasil. Jogo do Brasil. Olha aqui. E a gente aqui gravando pra vocês. Mas a Bruna, ela inaugurou esse quadro lá em Portugal, né? Porque ela tava morando lá, ela escolhia um rótulo de vinho e falava sobre esse vinho, e falava, né, das expressões desse vinho e tudo mais. Imagina se não tiver. E aí hoje eu estou aqui, gente, depois de anos participando desse Momento Vinho. E pra mim fez muito sentido unir o Momento Vinho ao devaneio, porque o Momento Vinho, ele era um devaneio. Porque eu, como sempre fui aspirante, eu adoro me experimentar a tudo. Aspirante a chefe de cozinha, roteirista, produzir um documentário. Da onde? Do sovaco. Casou, só sabia fazer risoto. Agora, então, tipo assim, eu mudei em Portugal. Vim há 3 anos, eu quero experimentar todos. Então, por que não dar nota deles? Mas eu vou dar nota deles, então eu vou falar sobre algum assunto. Aí eu puxava algum assunto, sem pé nem cabeça, e falava. Então, um Momento Vinho, ele era o Devaneios. E aí agora ele faz parte do Devaneios. E aí, nesse quadro com convidados, eu tenho escolhido um vinho, e hoje foi muito no improviso, eu levei a sua irmã para me ajudar a escolher. E eu escolho um vinho que faça sentido com a conversa, com a nossa história e com a pauta aqui que a gente vai trazer. Então vamos lá. Mas o vinho de hoje, ele se chama Vigia. Vigia, irmã! Ai, meu Deus! Maravilhoso! Ó, tem um fundinho aqui pra gente colocar o dedo, tá? Isso já é um sinal de que o vinho é de um grande Vinho, porte. exatamente. E assim, por que esse vinho? Foi muito no improviso. Eu não peguei história, mas a gente pode ler a história dele aí depois, se tem o nome do porquê. Mas a gente escolheu esse vinho agora há pouco e a Olivia falou a seguinte palavra. A gente tem que ser generoso, a gente não pode ser bobo não, entendeu? Tem que vigiar, porque senão o povo faz a gente bobo. Então é o famoso assim, vigia, varoa, sabe? A gente não precisa ser besta, ser generosa e boba ao ponto de quem suga da gente. A gente tem que ser esperto ao ponto de vigiar pra que a gente não seja sugada, né? Não seja prejudicado, não prejudique, né, as pessoas que estão com a gente, principalmente. Aí quando eu li esse nome, eu pensei assim, né? Quando a gente vigia, a gente não dá o que tem pra qualquer um que pede. Porque até Jesus, ele escolheu os seus. Escolheu os seus. E aí depois que ele se foi, ele falou, agora você se vira e leva pro resto da galera. Mas eu comecei com doce, entendeu? E aí, e vigiar nos traz esse lugar de discernimento, de sabedoria, de inteligência artificial, de inteligência emocional, de trazer um pouco uma certa proteção. E esse vinho, né, chamando vizinho, vigia, pra mim, ele nos dá esse lembrete também da gente não ser bobo, né? E aí eu queria, né, falar, né, você me incentivou a voltar com o Momento Vinho, então agora eu queria entrar nesse quadro com você e ele funciona da seguinte maneira. São perguntas que você tem que responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça. São perguntas mais profundas, porque sou dessas, e aí não é pra contar caso, tá, Breno? Ó, que nós temos um jogo pra isso. Então é assim, pensou, falou. Quando você abre um vinho com alguém, o que você sente que está abrindo também? Vamos provar o vinho, na verdade? A boca. Bom, hein? Bom. Deixa eu ver que uva não demos nem nota, porque já fui pra Cabernet pergunta. Sauvignon. Cabernet. Desde o ano 1902, a família Correia tem seguido uma tradição e paixão pelo desenvolvimento do negócio de vinho, tá? A 5ª geração apresenta Vigia. Nosso convite para ser natural e descomplicado em sua...
natural, descomplicado, você pode vigiar, vigilância, né? Natural, tá Não. precisando de break nisso aqui, né? Tá em sua vida, desfrutar e refrescar o momento com um vinho elegante de alta qualidade. O vinho elegante de alta qualidade, mas isso é verdade. estar em vigilância é totalmente diferente de um lugar natural e natural, descomplicado, viu? Se quiser, a gente trabalha com comunicação. Nós vamos ter que ir lá no Chile resolver Vamos ter que ir lá resolver isso. Então é isso. Quando você... Tô até mais à vontade aqui, parece que... Quando você abre o vinho com alguém, o que você sente que você tá abrindo também? Aí eu tô falando da alma. A mente e a boca. No sentido de... o vinho, ele realmente deixa a gente mais relaxado. E a mente, ela funciona de uma forma que a boca vai acompanhando e muitas vezes as coisas vão sendo ditas, né? Eu acredito que ela que traz verdades também. Sim, eu gosto muito desse lugar de que o vinho, ele reúne as pessoas à mesa. Sim. Se a gente parar pra pensar, a gente que agora esse episódio tá muito cristão, né? Eu acho que eu nunca entrei em nenhum com outros convidados ou devaneios em tantos temas. Mas se a gente for parar pra pensar, o primeiro milagre de Jesus foi um casamento em uma festa, e ele multiplicou o vinho. E dali ele fez o primeiro milagre dele. E o mais legal é que, né, fazendo um parêntese nisso, o mais legal é que depois chegar e falar assim, deixou o melhor vinho pro final. Que geralmente você vai servir, né? Geralmente você serve o melhor no início, depois que o povo tá bêbado, você taca a chapinha. Mas depois dos 30, meu filho, não dá não. Mas o mais interessante é que o melhor ficou pro final, né? Sim. Então eu acho que a gente acaba abrindo um pouco esse momento de mesa. Eu sinto isso, assim. E aí logo esse lugar de comunhão. E aí se a gente para pra pensar na igreja católica ou na cristã, existe esse momento, né, da Eucaristia e também da Santa Ceia, que é do corpo e do sangue, que é representado pelo vinho e o pão, né? Então entra nesse lugar de que é um lugar de mesa mesmo, de troca, de comer junto. E aí aquele ditado, né? Que você come um pacote de sal com alguém que você conhece quem é essa pessoa. Eu acho que o vinho, ele abre essas portas. Era pra você a pergunta e eu já tô aqui. Não, mas foi ótimo, eu respondi, você só complementou. Segunda pergunta, tem uma pessoa na sua vida que você associa a uma taça de vinho num momento específico? Sim. Sim. Tá bom. Sim. Qual fase da sua vida teve gosto de vinho jovem, que precisava esperar mais um pouco? Ai, gente, eu acredito que talvez eu mesma, né, assim, já fui aquele vinho jovem que acredito que na fermentação, nos anos ali de barril, eu acho que aquela sensação de, cara, eu tô sentindo que eu tô no ponto, sabe, assim, eu tô encorpada, eu tô bem, eu acho que eu tô talvez vivendo a melhor fase da minha vida, com a melhor cabeça, assim, sabe, eu acho que eu tô muito grata, eu tô muito nesse momento, sabe, assim. Legal. Eu gosto de pensar isso, da gente identificar esses momentos, quando a gente tava falando ali atrás sobre limite, sobre não, eu acho que toda mulher e a nossa cultura no Brasil, ela não fala não. Eu vou ver e te falo. Vou marcar. Isso é muito assim. É enrolação, né? E aí, em Portugal, eu acho que quando eu morei lá, houve uma mudança muito. Eu mudei muito, eu voltei outra Bruna, porque a cultura portuguesa, ela é ao contrário. As pessoas, elas falam não. Pra depois pensar. Então, assim, se eu não sei, se eu vou ver, eu vou dizer não. E aí, é muito não. E eu lembro uma vez que eu não esqueço, que eu tava nesse momento de vinho, tomando vinho com uma portuguesa que a gente morava
não vou dar muitos detalhes, mas a gente morava, éramos vizinhas e tudo, e aí a gente ali tomando vinho, desce um vinho, desce outro, desce 10, que Portugal é isso. É isso. E aí isso, e ela, como é que tá no seu mestrado? E eu, falei até da minha vida, assim, e me abri. Porque na minha cabeça se eu quero construir relações, eu dou o primeiro passo. Exatamente. Quando eu estou disponível. Uhum. Que tem vezes que eu não tô. Não é pra todo mundo, né? Entendeu? E aí eu fui lá e perguntei alguma coisa da vida dela, ela foi lá e disse assim, isso eu não quero te responder. E isso me atravessou, mas no sentido... Sua cara deve ter queimado. Mas não foi de indignação, mas de uma admiração, porque não pesou o clima. Ah, não, ótimo então. Não pesou. Que bom. Porque eu fiquei assim, caraca, como é que essa mulher... Ela teve essa cara. Ela fez isso de uma forma tão natural. A Lana também é uma amiga que nos inspira a fazer muito isso. Tipo assim, não vou não. Não quero não. E ela não justifica. Porque o não na nossa cultura é acompanhar de um mas, um porquê. A gente tem essa mania de justificar, né? E ela só falou, isso aqui que você me perguntou é um assunto muito complicado pra mim, eu acho que a gente não é amiga suficiente pra isso. Ela ainda falou isso. E eu falei assim, cara, eu nunca esqueci dela, eu admiro essa menina assim. Eu falei, gente, o não, ele não precisa de um mas, né? E aí, eu acho que, aí voltando, por que eu entrei nisso tudo? Pra dizer que esse momento encorpado, quando a gente falou ali, né, da nossa dificuldade de pôr limites, e Portugal foi essa escola, que pra mim eu me identifiquei muito mais ali do tipo, é isso, eu posso dizer esses nãos e associar a muitas coisas que aconteceram na minha vida e nãos que eu disse, lugares que eu escolhi me retirar, lugares que eu convoquei, ou é assim ou então você se retira. Eu acho que o fato, né, da gente deixar de ser um pouco jovem e às vezes se encorpar um pouquinho mais, nos permite nos posicionar e entender que a gente pode se retirar de determinadas coisas, que determinadas coisas, às vezes há 10 anos atrás eu super gostaria e que hoje eu já não gosto mais. Então acho que a juventude ela nos dá vigor, mas o encorpamento nos dá sabedoria. A Bíblia pura. Aqui, ó, nós estamos muito bem. Queria te perguntar o que em você demorou mais para respirar no corpo? Decantar, assim. Decantar? Relacionamento amoroso, conjugal. Acho que isso demorou mais para eu entender quais eram os meus limites e quais eram os meus valores inegociáveis. Então isso demorou mais. Legal. Quais são? Quer falar? Deus, família, pátria, liberdade. Deus, Tinder. Mas é mais ou menos isso, assim. Eu acho que tem coisas que, principalmente assim, né? Não que eu acho que o outro está errado ou eu estou certa e tudo mais, mas eu acho que a primeira coisa é a gente ter um posicionamento em relação à religião que seja um posicionamento único, sabe? O mesmo caminho, seguir o mesmo caminho. Então acho que isso pra mim é muito importante, porque aí eu não desviaria a pessoa do que a pessoa gosta e a pessoa não me desviaria daquilo que eu gosto, sabe? Nós poderíamos andar numa mesma direção. E segunda coisa, valorizar minha família. Valorizar o grande valor da sua vida, família. Valorizar o meu tempo em mesa com a minha família. Então, assim, não hoje eu vejo não me tirar dele, entendeu? Então, às vezes é uma pessoa muito desapegada de família, igual eu e o Lucas. Sim. Não é que a gente ama a nossa família, tá? Mas a gente, tipo assim, pra montar nossa mala e ficar 3 meses em Portugal, igual a gente tá indo agora, o Lucas contou pra minha sogra semana passada. Ela, eu vou ficar 3 meses sem ver minha neta dele. Aí ele, você nem veio aqui.
Entendeu? Então, tipo assim, é isso, né? E a família de vocês já tá formada, entende? Vocês não são namorados. Então você saiu da sua casa, ele saiu da dele e vocês viraram um só corpo. Então a partir de hoje a família de vocês é você, Lucas e Serema. Sim. Entende? Então ok, vocês viverem uns para os outros. Mas eu falo assim, eu na minha posição de solteira, negligenciar o meu tempo em família, né? O que eu curto. Outro dia eu tava vendo umas fotos e eu tô assim, gente, aonde que eu tava? Peraí, eu não tava nesse dia? E aí eu começou a me dar um desespero tão grande. E aí eu falei assim, calma, que assim, tá tudo certo. Não se culpe por isso, entendeu? Passou, tá tudo certo. Então hoje eu não negocio isso mais. Mas eu acho que agora falando disso, você também busca então uma pessoa que também tenha essa relação com a família, que no final se torne uma grande família, ou então que valorize esses domingos de café da manhã. Delícia. E esses momentos, assim, ou seja, se eu fosse um homem e fosse solteiro, eu jamais, porque se eu ficasse assim, não, todo fim de semana eu tenho que ir lá, Deus que me... Não, né? Isso também não, né? Mas assim, é isso. Mas é no nível de desapego mesmo, né? Desapego não quero. Então, agora vamos para generosidade versus ingenuidade. São palavras parecidas? Você já foi ingênua achando que estava sendo generosa? Sim, com certeza. Com certeza. Exemplos. Com certeza. Todo tempo todo. Todo o tempo. Então, assim, eu acredito... Vigia! Então, assim, abrindo, né, uma coisa, assim, acho que nos últimos 2 anos, talvez, eu tenha aprendido muito sobre isso. Principalmente, assim... Eu coloquei recursos financeiros para que coisas acontecessem, mas pensando em relação a amizades, não, conheço, não, isso aqui também quer crescer, a pessoa tá com a gente, tal, não. Então assim, eu investi mas eu não fiz contrato. Luquinha aí, ó. Luquinha, exatamente. Então assim, eu confiei, no final das contas eu fiquei realmente no prejuízo financeiro e eu acho que assim, quando você faz o bem, isso diz muito sobre quem você é. E o contrário também é a mesma coisa. Sim. Sabe? Sim. Então... Tenho que aprender. Eu acho que eu fui ficando um pouco mais cabreira com as pauladas da vida, sabe? Eu sempre fui a Brunete, talvez, muito sonhadora e desbravadora. E eu acho que eu aprendi a lidar com a dor e o sofrimento na vida adulta. Então, assim, o que hoje você não... Ainda mais você aprendeu a guardar? Eu acho que eu aprendi a guardar a minha história, assim, a minha privacidade, sabe? Assim, eu aprendi a saber pra quem eu conto, o que eu conto, sabe? Então, antes eu era um livro cheio de histórias e eu abria e eu contava tudo pra todo mundo e isso dava espaço principalmente para as pessoas palpitarem, sabe? Me julgarem, palpitarem e tudo mais. Então hoje eu tô mais reservada. Então eu acredito que eu seja um vinho encorpado reserva. Ainda deu? Ainda deu. Então, gente, finalizamos esse momento vinho. Estamos chegando ao final desse devaneio. E eu quero encerrar, Brenda, primeiro te agradecendo por essa conversa. Vocês vão ver muito a Brenda por aqui nos bastidores reality Casalha versus essa casa aqui que nos chama daqui depois de setembro, que eu vou ficar até setembro em Portugal.